Olá, tudo bem? Essa apresentação aborda a NR12, focada na segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Esse trabalho faz parte do projeto do PEST Assist, que é conectando a universidade ao campo, desenvolvido principalmente pelo João Vitor de Souza Gouveia e eu, Eduardo Martins Vilela e o Gabriel Hiroki Fua estamos ajudando ele nesse projeto. É um projeto do Departamento de Engenharia Agrícola da UFLA, UDEA. Então aqui está uma breve introdução do que vai ser abordado, as principais temáticas dentro da apresentação, né? E a gente vai trabalhar em cima delas. Então, o que é necessariamente a NR12, né? Ela estabelece os requisitos mínimos para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, ela justamente serve como um respaldo em lei para que os trabalhadores não sofram algumas consequências por falta de devidas precauções, vamos assim dizer. E publicada originalmente em 1978, ela possui o status obrigatório em todas as empresas, então não tem como uma empresa exercer a sua função sem cumprir com requisitos da NR12, e ela passa por atualizações contínuas, justamente para acompanhar a evolução tecnológica. Uma máquina feita na década de 70 não vai ser a mesma máquina de hoje em dia, dos anos 2000 para cima. Então, justamente tem que fazer adaptações, e as máquinas que estão já no mercado tem que fazer como se fosse, assim, de maneira bem simbólica, um upgrade. E aí tem que seguir os padrões da NR12 de hoje. Os objetivos principais, né? Ela serve para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, então entra na lógica do funcionário não ter um acidente, por exemplo, numa mão, num braço e perder aquele membro e deixar de exercer uma atividade econômica, que isso é ruim tanto para a empresa, tanto para o funcionário, né? Então a gente entra nessa lógica. A gente tem justamente o objetivo de garantir todas as qualidades de segurança, né? Então, tudo que vai ser necessário para aquele funcionário exercer a profissão de uma forma íntegra, uma forma segura, vai ser abordada dentro da NR12. E é um segmento padronizado, então tudo previsto tem que ser executado em todas as empresas. Então é um padrão em todas as empresas. As proteções obrigatórias. Calma aí, já, rapidinho. Tá. Existem diversos tipos de proteções que a norma exige para reduzir o risco de maneira superficial, né, mas de maneira objetiva. Temos as proteções fixas, que são barreiras físicas que impedem o acesso a partes móveis, como correia e engrenagem. Justamente para não ter o problema de, sem querer, escapar ali uma roupa e na engrenagem acabar puxando o funcionário para dentro da máquina. Para situações de risco iminente, são obrigados os dispositivos de parada de emergência. É um botão, né, o cabo ou algum dispositivo específico que corta a alimentação daquela máquina. Então, aquela máquina deixa de estar funcionando imediatamente. Também contamos com sistemas de entravamento, que são as chaves de segurança que desligam o sistema se uma porta ou grade for aberta. Então, vamos dizer que o funcionário, a própria máquina ali, teve um problema e soltou uma trava, enfim, ela vai ser desligada automaticamente. E por último, temos os sensores de presença, né? Como as cortinas de luz que detectam alguém em área insegura e interrompem o funcionamento, sem necessidade do toque. Então, basicamente, o funcionário vai estar numa região debilitada, ali, uma região considerada perigosa perante a ANR12, e aí quando ele exercer uma função que passa daquele limite ou está naquele limite, a máquina vai ser cortada, a alimentação dela. E tem as sinalizações, identificações. Sinalizações é essencial para alertar o risco. Sinalizações, identificações, a sinalização é essencial para alertar sobre os perigos, né? Então, aquela lógica de você mostrar que ali é um lugar perigoso. Então, deve ser utilizadas placas de advertência em áreas de risco e sinalização visual, com cores e luzes. Sempre deixar bem explícito ali para a pessoa que está executando a função que ali é uma área
tem um indicativo de emergência, entendeu? Um indicativo de preocupação, para ele não ficar despreocupado, o nível de atenção dele aumentar justamente pela atividade que ele está fazendo. A cor vermelha indica emergência e parada, então vai ser como se fosse a cor que não queremos ver, né? Enquanto a verde indica segurança, então dá para operar durante a cor verde. Além disso, pode ser utilizados outros avisos sonoros, como buzinas, alarmes, todo início e todo final de operação. É obrigado a manter instruções visíveis, como procedimentos de segurança fixados diretamente na máquina. Então, além de todos os equipamentos de visuais, você tem que deixar um instrumento de como aquela máquina consegue, por exemplo, sei lá, onde fica o botão que faz a parada da máquina. Riscos e apreciação técnica. Então, antes de operar qualquer processo, qualquer máquina, é preciso entender os perigos reais daquele processo ou daquele serviço. Os principais riscos eles estão divididos em dois tipos: mecânicos, que estão envolvendo partes móveis, cortes, esmagamentos e projeções, e a outra parte é a parte elétrica, onde envolve riscos de choque, curto-circuito e arco elétrico, assim como mostrado nas imagens. Então, para quantificar esses riscos, a gente utiliza uma análise sistemática, que é baseada na norma NBR ISO 12100, e outro método que a gente pode utilizar é o método HRN, que é a abreviação da palavra em inglês de Hazard Rating Number, que classifica a gravidade do perigo de raro a extremo, definindo a prioridade de intervenção, assim como mostrado aqui na imagem. Então, a escala ela pode ir de 0 a 500, onde o 0 a 1 é o risco raro, ou seja, ela apresenta um nível de risco muito pequeno, e conforme o número vai aumentando, o risco também vai aumentando, consequentemente. E ao lado esquerdo a gente tem uma visualização do que pode ser a representação do HRN. Agora a gente tem o treinamento e manutenção, porque não basta ter segurança física sem ter a capacitação necessária para utilizar aquele maquinário ou fazer algum processo dentro da indústria. Então, a capacitação e o treinamento, eles devem ser específicos para a função e os riscos que essa função vai trazer. Nós vamos ter também o ensino de procedimentos seguros da operação, com devido treinamento dado pela empresa fornecedora da máquina, e uma atualização periódica e obrigatória desses treinamentos, né, da capacitação, para que o operador ou o colaborador em geral ele não esqueça do manuseio da máquina. E no que tange a manutenção, a gente aplica o conceito de LOT, Lockout e Tag Out, que é o bloqueio de energias perigosas e de etiquetagem. Ela basicamente vai indicar onde que a gente vai ter perigos, ou seja, locais onde você pode tomar um choque ou ter um curto-circuito ali, é necessário ter uma etiquetagem. Então, os procedimentos documentados e registros de intervenções e inspeções periódicas programadas. A responsabilidade e a fiscalização, ela, ela é uma via de mão dupla. Ela precisa ser tanto do empregador quanto do empregado. Ao empregador cabe adequar o maquinário à norma e garantir manutenção, fornecer EPIs adequados e fiscalizar seu uso, e por fim promover treinamentos periódicos ao operador de máquinas e ao colaborador que está dentro da indústria. Ao empregado, cabe ao empregado, né, cumprir os procedimentos de segurança e uso das EPIs estabelecidos pelo empregador e pela ANR,
e comunicar imediatamente qualquer falha ou risco observado. Comunicar quem? Comunicar ao responsável de segurança ou ao empregador, para que haja uma solução para esse problema. Além disso, nós temos as fiscalizações e penalidades, onde são aplicadas multas administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho, interdição imediata de máquinas ou setores em risco grave e a responsabilização civil e criminal dos gestores em caso de acidente. Por fim, como apresentado pelo Eduardo e posteriormente por mim, o cumprimento da NR12 ela traz benefícios claros, como a redução drástica de acidentes de trabalho, aumento da produtividade e eficiência operacional. Além disso, ela traz uma conformidade legal, então ela evita multas e interdições e melhora a imagem da empresa no mercado de trabalho. Por isso que a NR12 ela tem aplicações em todos os setores da indústria e da nossa vida em geral. Portanto, segurança é prioridade. A NR12 protege vidas, por isso invista em segurança e previne acidentes. Essas foram as fontes utilizadas tanto para a elaboração do trabalho como para a apresentação do trabalho, né, do projeto. Aqui, aqui o PET sempre contribuindo com conhecimento,